observação. Primeiro, Marcos, desculpa. Aquilo que eu falei para ti pessoalmente, não é legal só falar pessoalmente, tem que falar publicamente. Eu usei os termos que eu não deveria ter usado contigo, mesmo que o sentido fosse diferente, nós falamos, nós conversamos a respeito. Aí tu foste grande porque tu entendeste o aspecto geral e não o aspecto crítico de cercear absolutamente nada. Desculpa. Segundo, claro que dói o lado humano, mas o lado da experiência também mostra que quando tu produz bem, que são reações do torcedor que elas são compatíveis com o amor pelo clube. E eu respeito muito isso, até porque vivenciei bastante e tenho sim o respeito quando a torcida me critica ou me vaia, como aconteceu. Trabalho, ele pode reverter, resultado, reverter, transformar isso num desempenho bom lá, vencer e classificar, é o caminho. Professor, boa noite. Guilherme Xavier aqui, à sua direita, da Trivela. Queria ser rápido e direto, perguntar por que a escolha do Pulgar na vaga do Léo Ortiz, que era um jogador que vinha tendo uma sequência legal no meio-campo, vinha bem. Por que essa escolha? Obrigado. Todas as possibilidades que elas são aventadas agora, fora do que aconteceram, vão ter razão. Porque elas todas são do poderia ser melhor, poderia ser imaginário. Porque o Pulgar é um jogador de seleção, e porque o Pulgar vinha bem na sequência, e porque é rotinado mais tempo, porque estava jogando muito o Léo, numa situação que ele não gostaria até então, e eu precisava naquele momento, né? E ele contribuiu em relação à equipe toda. Então a ideia foi manter aquela estrutura que nós tínhamos todos, e aí serve também uma situação colocada anteriormente. A gente não pode, daqui a pouco, um erro só, ele generalizar uma situação toda e colocar... Então, a escolha ela foi em cima do jogador de seleção, um jogador de alto nível, que já tem todo um lastro, em cima de uma equipe já organizada e treinada, e mais com links com ele do que o próprio Ortiz. Tite, Fabrício, boa noite. Thiago Lima, do GE. Tite, a torcida do Flamengo não vê o time vencer fora de casa na Libertadores já tem muito tempo, se não me engano, desde a semifinal em 2022. Que recado você poderia deixar para dar esperança para o torcedor que esse time vai conseguir vencer no Uruguai e buscar essa classificação? Uma grande oportunidade de quebrar essa escrita. Não é assim? É histórico, não é assim? Nós temos totais condições de chegar lá e fazer. Naquilo que foi um jogo de efetividade hoje, com 2 minutos, 3, faz o gol. E tu trabalha em cima do resultado também. E aí dos nossos erros que cometemos também, foi afoito em alguns momentos, precipitou em outros o goleiro teve a felicidade. Vai criar metade das oportunidades que criou hoje, vai fazer gol lá. Me cobra depois. Tite, Fabrício, boa noite. Aqui atrás, Marcos Coelho, Super Rádio Tupi. Queria fazer uma pergunta para cada um, mais parecida, né? Primeiro, para quem vê o jogo à beira do gramado e dá as instruções, e depois para quem está no gramado. O Flamengo hoje sofreu um gol, teoricamente, no começo do jogo, né? Mais perto do começo do que do final do primeiro tempo, o que naturalmente proporciona um cenário de você ter que correr atrás do resultado por mais tempo do que propriamente segurar um resultado, que foi o cenário de domingo. Diante desse cenário, foram 2 jogos seguidos. No domingo nós vimos um Flamengo que não conseguiu segurar o resultado, e hoje nós vimos um Flamengo que correu atrás do resultado, mas não conseguiu o placar que era o desejado, pelo menos para jogar numa situação melhor na semana que vem. Queria que vocês falassem, primeiro, ponto de vista de fora do campo e depois de dentro do gramado, mentalmente, como fazer para reagir nessas circunstâncias. Foram placares distintos, roteiros diferentes, mas 2 situações que o Flamengo domingo não conseguiu sustentar uma vantagem e hoje correu o tempo todo atrás e não conseguiu igualar o marcador. Boa noite, obrigado. O jogo do desempenho, no jogo anterior nós colocamos, eu demorei até para vir e coloquei isso para vocês. O jogo do desempenho estava bem apresentado e efetividade ela também faz parte do futebol. O futebol ele é assim. Em alguns momentos, em algumas circunstâncias, em alguns jogos, tu fica com a sensação sempre de que tu vai criar, tu vai fazer, ou o goleiro adversário, ou o zagueiro, ou a imprecisão ela te tira. Em alguns momentos eu tive essa sensação durante o jogo. Jogos se transformam em outras situações que tu cria 1, 2, 3, tu é efetivo, o futebol ele te permite isso.
nesse jogo especificamente, buscando o resultado. Do outro, a gente conversou a respeito e vai jogar 10 vezes com aquele desempenho, não vai ter o mesmo placar. Mas o futebol ele te permite isso. Hoje, mais especificamente, né, o gol, ele nos pressionou, talvez um pouco demais. Lá, posso ter esse outro lado da moeda. Boa noite a todos. É um duro golpe, é difícil. Eu que estou lá dentro, se entregando de corpo e alma para esse time, sei da dificuldade que é, e a partir do momento que você toma um gol, a gente se jogando em casa, a gente sempre joga pressionado pela vitória, e aí quando você toma um gol, você tem que correr atrás do resultado, é mais difícil ainda. A gente se entrega, se dedica, tivemos oportunidades, infelizmente, como o professor falou, não tivemos essa efetividade. Pedir desculpa ao torcedor, trabalhar e se dedicar para a gente conseguir reverter esse resultado lá no Uruguai. Aqui. Tite, vocês, Raíza Simplício da Gol Brasil, você citou a questão do Eric Pulgar, pelas dinâmicas também, citou entrosamento, etc. Eu queria que você explicasse a opção pelo Alexandro, hoje titular, né, começar com os dois laterais, o Alexandro e o Varela, que são dois laterais que muitas vezes seguram mais do que sejam mais ofensivos, enfim, mas especialmente ali no caso Alexandre e Ayrton Lucas, porque a opção pelo Alexandro. E Fabrício, o que você pode deixar de recado para a torcida para acreditar nessa virada de vocês lá no Uruguai? Nós temos dois grandes jogadores do lateral esquerda, assim como era com o Vina, alternava no momento um, no momento outro. Estou muito tranquilo com qualquer decisão que seja tomada pela qualidade dos dois. O Alexandre Construtor, uma liberdade maior para Nico, mas qualquer um dos dois, eles sempre vão te dar uma resposta importante. Eu tenho que, primeiramente, enaltecer o torcedor que nos incentivou e até o final, algumas vaias ali, mas me solidarizo com esse cara aqui também, pelo cara que é conosco no grupo, com o Eric, e falar para o torcedor que a gente trabalha arduamente no dia a dia, procurando sempre dar o melhor para esse clube, que a gente possa trabalhar e chegar no Uruguai e fazer primeiro um gol, para que a gente possa voltar de lá com resultado positivo e buscar a classificação, que é o nosso objetivo. Boa noite, Tite. Boa noite, Fabrício. Bruna Medeiros, do canal do Felipe Fontoura. Ontem saíram informações que o próprio Fabrício não treinou com o grupo. E queria saber, se o Fabrício puder responder, como você estava se sentindo no aspecto físico antes da partida. E você, Tite, já falou várias vezes, né, da quantidade de zagueiros que o Flamengo tem muito bons, obviamente, né, a gente sabe dessa qualidade. Por que você escolheu começar com o Fabrício, mesmo ele não tendo condições de treinar com o elenco ontem, pelo menos pelo que saiu de informação? Obrigada. Eu não treinei? Treinou. Talvez as informações elas precisam ser corretas para não ficar uma no ar, né? Talvez eu sempre, o dia que eu não treinei, respeitando o meu processo de recuperação, não só meu, mas todo do grupo. E ontem eu treinei normal para o jogo de hoje, vídeo que joguei os 90 minutos. Vamos para a próxima. Boa noite, Tite. Boa noite, Fabrício. Bruno Lemos, canal Mauro Santana. Ô, Tite, eu gostaria de saber da entrada do Alcaraz no segundo tempo, no lugar do Eric Pulgar, tendo visto que o substituto natural que vinha entrando nas partidas era o Léo Ortiz, né? E logo em seguida você optou por mudar, tirar o Dela Cruz e colocar o Ortiz. Seria uma correção da mudança que você fez colocando o Alcaraz no lugar do Eric Pulgar? Ideias, quando tira o Eric, joga um jogador mais ofensivo, que tem finalização de média distância, que é o Charlie, que é o Alcaraz. E nós sabíamos que ia ter um limite de tempo para o Nico. E aí tu tem uma ofensividade maior, um jogador de finalização de média distância, por exemplo, do Charlie. Essa foi a ideia. Tite, aqui à sua esquerda, Renan Moura, da Rádio Globo CBN. Queria saber se você acredita que perdeu esse jogo muito mais pela questão do próprio meio-campo do Flamengo, porque jogadores que mais erraram passes foram jogadores do meio-campo, incluindo até o Alcaraz, que talvez seja um jogador que tenha uma qualidade imensa para poder fazer a distribuição desse jogo, lá de trás para frente, e também foi um jogador que, por mais que tenha tido uma menor minutagem, errou também bastante. E como é que você classifica esse seu trabalho de quase um ano aqui à frente do Flamengo? Está em 3 competições ainda, mas o torcedor hoje
pega no pé? É uma questão individual só desse jogo ou um coletivo do desempenho até aqui? Não consigo fazer essa dimensão, só quando terminar o trabalho eu vou olhar para trás e te prometo para fazer assim uma análise total da situação. A primeira parte do erro de passes. Quando tu faz um gol, a pergunta tática, essa primeira parte, resposta tática. Quando tu faz um gol, e nós tivemos um número de finalizações grande no segundo tempo, me ajuda, e com finalizações muito fortes. A equipe adversária vem num bloco médio-baixo, e aí os espaços são menores, tu vai arriscar mais, consequentemente errar mais. Daqui a pouco lá vai ter que sair mais. A circunstância do jogo também te permite isso. Independentemente de faltou uma sintonia, a gente apressou em alguns momentos demais, faltou sim uma melhor escolha, por vezes uma tomada de decisão, uma bola de cruzamento, faltou sim uma finalização, mas em cima também dessa retração do adversário dos curtos espaços que eles nos deram. Por isso a pergunta tática, a resposta tática. A outra, eu tenho que respeitar, complementando, o sentimento do torcedor, cara. Eu não sinto isso, claro que eu sinto, eu sou humano, mas eu sei também que isso vai reverter com uma forma. E quando eu vim para cá, eu tenho uma forma, eu vou deixar bem claro. Sabe como se conquista torcedor? Sabe como eu conquistei o torcedor dos outros clubes quando eu passei? Ganha título importante. Também, como está bem falando o Gustavo Zupac. Eu quero voltar lá para o Maracanã, porque eu quero colocar para o Zinho e também para o Calçade, inclusive agora com as luzes apagadas, mas não na nossa cabine, para eles falarem sobre a pressão em cima do Tite. O quanto que vocês imaginam que vai seguir desse jeito, ou se vocês até imaginam que pode ter um trabalho interrompido ainda nessa temporada. Bom, Marcelo, eu acho que assim, o que a gente percebeu aqui, na arquibancada, nos corredores aqui, quando a gente sai da cabine, eu não vi, até o Pulgar que participa desse lance, desse erro, acho que a cobrança é mais em cima do Tite do que do erro de passe do Pulgar. Claro. Então, assim, é nítido que para o Tite ter uma sequência de trabalho, precisa vir conquistas. Conquistas. Não sei nem se um título é suficiente para trazer... porque se fosse o título da Libertadores, aí tudo bem. Mas um título, vamos dizer, da Copa do Brasil, essa paz, essa afinidade, esse carinho do torcedor com o Tite, eu acho que ele não é aproximado. Não tem. A gente tem que entender hoje o que é o Flamengo e a expectativa que ele gera. O Flamengo tem um orçamento fenomenal. Esse orçamento traz jogadores dentro de uma competição no mercado que os outros não conseguem participar. Então o Flamengo vai ao mercado e geralmente escolhe os jogadores que ele quer trazer. Então não está fácil para os outros. Então você gera no torcedor rubro-negro, que já tem uma expectativa do jogo bem jogado, o jogo bonito, o jogo lindo. Então, às vezes esse jogo é diferente do jogo competitivo. Nem sempre, né, Zinho, vai se ganhar dando show. O importante é ganhar... O Penharol ganhou, não foi dando show. Não, foi dando sendo show. aplicado taticamente, né? Exatamente. E é importante, né, Zinho, é ganhar quando você não está dando show também, né? Porque isso não é só com show. O futebol não te dá essa certeza. Então, o torcedor tem uma expectativa sobre o time dele, que é ninguém que se compara em dinheiro, em grana, quando vai ao mercado. Tem os melhores jogadores. Tecnicamente, tem que dar show. Aí vem um treinador que não é um treinador dessa linha. Ele é um treinador que privilegia o lado defensivo, que é um time mais equilibrado, mais consistente. Aí sempre Jorge Jesus está lá, né, na lembrança de todo mundo. Então, esse já é um treinador que deixa o rubro-negro assim, ressabiado, porque não bate com a expectativa que ele tem do time. Você abre a imprensa do Montevidéu para entender o que está acontecendo, Davi versus Golias, o orçamento, a grana do Flamengo. Então foi exatamente isso que a gente viu. E futebol, ainda mais no mata-mata, quando você tem 180 minutos, não é assim, você vai o tempo todo se impor. É preciso saber jogar. E o Penharol veio aqui e deu uma aula. O time arrumadinho,
arrumadinho. Tecnicamente, para você pegar e começar a comparar jogadores, não dá nem para começar. Só que eles vieram aqui, não deixaram o Flamengo jogar, o Flamengo se complicou também e o Peñarol saiu grandão para o segundo confronto. Então, o torcedor fica buscando do Flamengo situações para mostrar que, olha, o quanto o Tite, na visão dele, é incompetente. Então, antes do jogo começar, qual era o papo? Tem que jogar Léo Ortiz e não Pulgar. Pô, eu fui pegar um café e ouvi isso. O Zinho foi atormentado no banheiro, gente. Vocês não têm noção o que acontece no banheiro. O Zinho ali é comentarista daqui, de lá, todo mundo comentando, esperando a palavra para ver se o Zinho concorda. Mas assim, eu quero fazer só um contraponto. Assim, eu concordo que o Léo Ortiz vive um melhor momento. Só que eu não consigo dizer que foi um absurdo colocar o Pulgar. Porque o Pulgar é jogador de seleção também. O Pulgar, há pouco tempo, ele era exaltado pelo torcedor rubro-negro a ponto do Thiago Maia ir embora para o Internacional. Então, assim, eu não quero pegar só um ponto. Eu também concordo, de repente podia ser o Léo Ortiz, mas não é isso que definiu. Por exemplo, o gol que perdeu o Bruno Henrique. É isso. Na pequena área. É isso. Pequena área, dentro da pequena área. Pequena área tem 5,50 metros. Ele estava dentro da pequena área, mais perto do gol. É um gol. É assim, num jogo grande, difícil, pegado, que o adversário vai te dar poucas chances. O Flamengo não teve só uma. Teve com o Gerson, teve com o Plata, teve com o Bruno Henrique, mais de uma vez. O goleiro foi muito bem, mas faltou uma competência nesse momento final. E assim, o André Kfouri falou uma coisa que eu também concordo. A gente não pode deixar de lembrar que o Flamengo tem muitos desfalques. Mas, ao mesmo tempo, para o jogo de mata-mata, você precisa de um time encaixado. O mata-mata. Para um campeonato de pontos corridos, um campeonato mais longo, você precisa de um elenco. Então, hoje a gente estava falando de um jogo dentro do Maracanã. Perfeito. E esse time que entrou em campo hoje, faltou quem? Pedro. Se o Pedro é o que desestabiliza tudo. Assim, Pedro, porque assim, até o Cebolinha, o Michael, o Vinha, todos que estão fora, o Vinha não seria titular. Não seria titular. O Michael, o Cebolinha, talvez o Cebolinha... Se o Cebolinha não tivesse machucado, nem vinha. O Luiz Araújo também estava nem teria sido contratado. Ele teria opções a mais para entrar no jogo. Mas, assim, de titular, para entrar com... Eu acho que o titular mesmo é o Pedro. Quem é o cara que desmonta essa ideia de Flamengo? É a ausência do Pedro. Ele desmonta. Você fica rondando a área e não existe... Porque o Carlinhos, assim, tecnicamente... Ele é um jogador de um outro nível em relação a todo o elenco do Flamengo. Então, também não dá para exigir do Carlinhos o mesmo jogo do Pedro, o mesmo jogo da qualidade técnica do Arrascaeta. Tal. É preciso entender isso. E a culpa não é dele. O Flamengo viu uma oportunidade, no final do estadual, de ter um jogador também de boa estatura, quando tinha Pedro e Gabigol. Falou, quero um terceiro. Eu só não acho que o Carlinhos tem que ser a grande opção do Tite. Preterindo o Gabigol. O Gabigol hoje não estava em condição, está com a fibrose, está com um problema. Faz um trabalho com ele de recuperação. Perfeito. Fortalece a musculatura dele, faz um trabalho de condicionamento físico, é o que está precisando. Agora, é muito melhor você trazer o Gabigol de novo para o teu plano do que você contar que o Carlinhos vai ser a solução. É um bom jogador. Mas nunca vai chegar Mas não dá. O Gabigol tem 4 gols em 3 finais de Libertadores. Então, a gente está falando de um jogador que em jogos grandes, enormes, ele marca os gols. Ele tem 2 contra o River Plate, ele tem na final contra o Palmeiras, o título contra o Atlético Paranaense. Então, ele não pode estar atrás. Hoje, ele é a última opção. E se encontrar outra, entra na frente dele também. E isso vai contribuindo para essa rusga do Tite com a torcida. Maravilha. Calçadezinho, vou me despedir de vocês, porque a gente já vai mostrar a entrevista do técnico Tite, ele já vai dar a entrevista coletiva, a gente vai para a zona mista também. Então, agradeço a participação de vocês aqui no Sport Center, um beijo e bom restinho de trabalho.
Obrigado. Um abraço Beijão, pra todos. Marcelo, André, Zupac. E agora a gente vai sair, vai ouvir a corneta, os cornetas, assim, não vai ser fácil. O torcedor rubro-negro tem todo direito de estar chateado, mas o Flamengo precisa dele para dar a volta por cima em Montevidéu, se é que isso é possível. Vamos ver. Eu pensei que o Calçado ia dizer, o torcedor tem todo o direito, mas não com a gente. Mas vamos lá, vamos dar jeito então agora no time do Flamengo. Como diria o outro, eu não jogo mais, né? O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais. Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes, 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil. 3 vezes, 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões. 1 vez, 2001. Títulos internacionais. Copa Libertadores da América. 2 vezes, 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental. 1 vez, 1981. Copa Mercosul. 1 vez, 1999. Copa Ouro Sul-Americana. 1 vez, 1996. Títulos estaduais. Campeonato Carioca. 36 vezes, 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes, 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.